E aí, meus professores, beleza? Vamos para a nossa aula 4 do módulo 2, movimento do cavalo. Para começar o movimento do cavalo, eu vou já colocar ele na casinha inicial dele. Como eu falei para vocês, se a gente pensar um pouquinho, as crianças Fundamental 1 não, mas Fundamental 2 e médio e os adultos, se pensar um pouquinho, conseguem montar o tabuleiro de xadrez. Os cavalos ficam do lado das torres. Vou botar aqui a posição desses cavalinhos. Tempo de execução da aula do cavalo. Aula 1 do movimento do cavalo. O cavalo é uma peça muito difícil de movimentar, tá? Por quê? Porque ele não tem um movimento muito natural, por exemplo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, diagonal. Ele não tem um movimento muito natural. Mas se você perguntar para os alunos na sala, como é que o cavalo anda no jogo de xadrez? Muitos alunos já ouviram falar ou sabem um pouquinho, vão falar que o cavalo anda em L, o cavalo anda em L. Mas qual é o tamanho desse L? Assim é um L. Mas será que assim com o braço aqui também não é um L? Então, eu não gosto de ensinar falando L, tá? Aqui nós ensinamos o cavalo com um jeito diferente que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, tempo de execução desse movimento do cavalo para ensinar ele. Aproximadamente 10 a 12 minutos, tá? Não dá para trabalhar muito mais do que isso, porque não precisa. Ele não tem tantas variações. Então, 10 a 12 minutos no máximo, ok? Quantidade de aulas que a gente vai trabalhar o movimento do cavalo. 2 aulas. Aula número 1, ensinou o movimento. Aula número 2, tirou dúvida e revisou aquele movimento do cavalo, tá? Eu acho o cavalo... Tem gente que acha o cavalo a peça mais difícil do jogo de xadrez. A gente acha que o peão é a peça mais difícil, porque ele tem várias regrinhas, e o cavalo é a segunda peça mais difícil de se aprender no jogo de xadrez. Mas é bem tranquilo quando ensina do jeitinho certo, tá? Então vamos lá para o movimento do cavalo. Movimento do cavalo. Nós temos aqui, ensinamos o cavalo da seguinte maneira. O cavalo anda 1, 2 e vira. Ou seja, 1, 2 e vira. Então, se ele andou 2 para frente, a próxima é para o lado direito ou lado esquerdo. Se ele andou 2 para trás, a próxima é para o lado direito ou lado esquerdo. Se ele andou 2 para o lado, a próxima é ou para frente ou para trás. Vamos ver aqui no tabuleiro, ó. Esse cavalo aqui. O nosso cavalo, ele tem um poder muito especial. Ele vai poder pular por cima das peças. Então, nós vamos mostrar aqui, ó, esse cavalo aqui, ele vai andar 1, 2, vai virar para cá ou para cá. Ele vai andar, vamos botar ele aqui até mesmo. Ó, 1, 2, vai virar para cá ou para cá. Vai andar, ó, 1, 2, para cá ou para cá. 1, 2, para cá ou para cá. Então, esse é o movimento do nosso cavalo. Eu vou mostrar da maneira mais legal como nós ensinarmos esse movimento do cavalo fazendo os teatrinhos que eu gosto muito dentro da sala de aula. Então vamos lá. Estamos ensinando para o Fundamental 1. Gente, o cavalo anda fazendo 1, 2, vira. E vocês já viram como é que o cavalo anda pela rua? Como é que o cavalo, nas Olimpíadas, por exemplo, já viram que tem provas que tem cavalos, os cavalos saltam por cima de obstáculos? Vocês já viram algum cavalo pulando na vida de vocês? Eles vão lembrar dos desenhos. Você pode falar, nos desenhos, o que vocês acham que os cavalos fazem? Tem algum desenho que o cavalo é especial, que ele dá grandes pulos? Aí eles sempre vão falar dos desenhos animados. Você vai botar essa turma para falar, vários alunos vão querer falar. Importante isso, bacana isso. Então você está associando a emoção. Lembra? Eu sempre falo isso. Emoção. Então, está dividindo aquele tempo lá de 12 minutos da aula, 2 aulas de 6 minutos. Nesse momento que você está trocando uma ideia com eles e fazendo eles lembrarem dos desenhos animados que eles assistiam, eles estão lembrando, o cavalo pula. Aqui no jogo de xadrez também. Então, o nosso 1, 2 e vira pode ser pulando por cima de outra peça. Então, 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. Ok? Assim a gente ensina para o Fundamental 1. Para o Fundamental 2, vocês podem associar com Olimpíadas, com provas de hipismo que o cavalo tem que pular. Você pode associar com filmes
de batalhas que os cavalos às vezes dão grandes saltos. Pode fazer essas associações, é bacana para mostrar que o cavalo tem um poder especial de pular por cima das peças. Como que o cavalo captura? Ele captura na casinha que ele para. Lembra que no jogo de xadrez a gente captura tomando o lugar da peça? Se eu pulei esse peão aqui, eu não tomei o lugar dele, eu só pulei por cima dele. E aí eu caí aonde está a dama, por exemplo. Então esse cavalo poderia fazer 1, 2, virar e capturar essa dama. Ou então ele poderia fazer 1, 2 e virar, capturar essa torre. Então, fica fácil quando ensina 1, 2, vira. Observa que é um movimento de L, mas é um L que pode virar, pode deitar. Eu até brinco, um L em 3D, né? De várias posições. Mas é 1, 2 e vira, o jeito mais fácil de você ensinar o movimento do cavalo. Erros comuns no movimento do cavalo. A criança pegar esse cavalo e fazer assim, 1, 2 e vira. Tá? Então vamos lá, 1, 2, vira e querer capturar a torre e o bispo. É muito comum isso. Outro erro comum, ele fazer 1, 2 e virar e querer capturar esse peão. Outro erro comum, eles contarem a casinha que a peça tá. Pegar e falar assim, 1, 2 e vira e querer capturar esse peão. Então isso é muito comum. Esse jeito deles andarem aqui, deles errarem. E o cavalo anda 1, 2 e vira. Esse é o jeito da gente ensinar. Na FIDE, por exemplo, ela fala que o cavalo ele anda para a casa mais próxima dele, que não seja um movimento nem de torre e nem de bispo. Olha que louco ensinar isso para uma sala. A gente está falando de xadrez pedagógico. Se eu virar para meus alunos, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, e falar que o cavalo vai para a casa mais próxima dele, que não seja um movimento de bispo ou de torre, eu vou embaralhar a cabeça do menino, vai ser muito difícil de ensinar. Mas na FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, no livro de regras está falando isso do cavalo. Mas a gente não trabalha assim, né? Trabalha o xadrez mais pedagógico. Agora vamos aos nossos joguinhos de cavalo. Aula 1 do movimento do cavalo. Antes de vocês colocarem eles para jogar esse movimento do cavalo, a gente vai pegar e vai tirar 3 minutinhos aí para falar do valor das peças. Então, aquela hora que eu falei que para ensinar o movimento do cavalo, a gente ia gastar de 10 a 12 minutos, ok. Depois nós vamos pegar 3 minutinhos e falar sobre o valor das peças. Importante você colocar nesse momento o valor das peças no quadro. Escreve lá no canto do quadro. Então, vamos falar com eles que o peão vale 1. Você pode até perguntar para os seus alunos se eles sabem o valor das peças. Mas eles não vão saber, tá? Mas você pode perguntar. A maioria não vai saber quando eles estão aprendendo a jogar xadrez. Peão, nós vamos falar que ele vale 1. O cavalo e o bispo, nós vamos falar que ele vale 3. A torre, nós vamos falar que vale 5. A dama, nós vamos falar que vale 9. E aí você pergunta para os alunos de vocês, quanto vocês acham que vale o rei? Algum vai falar 100, outro vai falar 10, outro vai falar 1000. Só que aí você vai lembrar para eles, o rei não vale nada. Lembra que não pode capturar o rei? E aí, relembrou, botou esse valor das peças para eles. Eles vão jogar a batalha de cavalos. Batalha de cavalos pode jogar com 2 jogadores, cada um com 2 cavalos. 3 jogadores, cada um com um cavalo, ou 4 jogadores. Observem que eu botei aqui os cavalos na posição inicial deles. O objetivo do jogo agora não é mais capturar mais peças, e sim capturar mais pontos. Eles vão ter que trabalhar a matemática. Eles vão ter que somar. Esse jogo excelente para trabalhar com o Fundamental 1, com o Fundamental 2, com o médio, com adultos. Ele é muito bom. E você faz ele na primeira aula mesmo que você acabou de ensinar o movimento do cavalo. Tá? Então aqui eles vão andando pelo tabuleiro até capturar todas as peças e sobrar somente o... Quem lembra? Quem lembra? O rei, né? Isso. Não pode capturar o rei. Reforça isso com os alunos. Eu vou falar isso o tempo inteiro com vocês. Não pode capturar o rei. Então os reis vão ter que sobrar. Pode capturar o cavalinho do amiguinho, do adversário?
Pode deixar eles capturarem. Inclusive, reforça para eles. Toma cuidado com o cavalo de vocês, hein? Se o adversário capturar o cavalo de vocês, vai fazer os 3 pontinhos do cavalo, hein? E aí eles vão jogando. Aula 2 do movimento do cavalo. Tem várias opções. Uma das opções que eu acho bem legal é você pegar e colocar, por exemplo, pedrinhas pelo tabuleiro. Enche o tabuleiro de pedrinhas. O cavalo tem que sair andando até capturar todas as pecinhas. E aí você pode botar um tabuleiro do lado do outro, em duplas, por exemplo. 2 alunos no tabuleiro de cá contra 2 do lado de cá. O tabuleiro que capturar todas as pecinhas primeiro vence. Bacana demais. Eles têm que ir andando. Ou então ir contando quantos movimentos eles demoram para capturar todas as peças. Ou então você marcar um tempo no relógio. Quando acabar aquele tempo, ver quantas pedrinhas cada time capturou. Então, fácil de trabalhar objetivos pedagógicos aí, fácil de variar os jogos do cavalo aí, muito rico o cavalo, o movimento do cavalo e de possibilidades de jogos também, tá? O cavalo é bem bacana. Beleza? Espero que tenham gostado do movimento do cavalo. Então nós já aprendemos aqui jogo de xadrez, tabuleiro e suas peças, movimento do peão, movimento do rei, movimento da torre, movimento do bispo, movimento da dama e movimento do cavalo. Já sabemos todas as peças. Será que a gente já consegue jogar uma partida de xadrez com todas as peças? Tá quase, né? Belezinha, então até a nossa próxima aula falando sobre lances irregulares. O que será isso? Tchauzinho, gente. Até mais.